Compreenda o seguinte: a ceia não é um ritual bonito e tampouco um costume religioso da igreja. Eu posso te dizer, tampouco é a expressão Santa Ceia. Isso aí não aparece literalmente na Bíblia, porque esse termo Santa Ceia é um termo teológico, tradicional. A ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, quando, na noite em que ele foi traído, a sua última noite antes da sua crucificação, ali ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos. E ele disse o seguinte: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Aí ele disse: fazei isto em memória de mim. Naquele momento, entendam bem, o Senhor Jesus, ele celebrava a Páscoa judaica. Naquele momento, ele fazia memória à libertação de Israel, a libertação do povo lá da escravidão do Egito. Mas ali, o Senhor Jesus também estabeleceu algo profético. Compreenda. Na primeira Páscoa, então, houve de fato a libertação física daquele povo. Mas na ceia há uma memória de libertação, uma libertação espiritual. Ele diz assim: quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga e mortandade. O sangue do Cordeiro nos umbrais das portas daquelas casas, livrou o povo da morte daquela praga. Isso foi um fato. Hoje, porém, meus queridos, nos cultos evangélicos, na ceia em que se realiza nas igrejas, o sangue de Cristo, ele é representado pelo vinho, pelo suco de uva. Esse ato nos livra da condenação, das cadeias espirituais, da escravidão do pecado. O Senhor Jesus, quando ele pegou aquele pão, o partiu, e ele declarou ali, dizendo aos seus discípulos: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois, ele pega o cálice, ele pega aquele cálice e diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado. O sangue derramado na cruz do Calvário por vós. O Senhor Jesus, ele estava ali dizendo o seguinte: compreenda bem, esteja atento para isso. Assim como o Cordeiro, ele foi oferecido, morreu para libertar Israel, o Senhor Jesus, ele diz: eu estou me entregando para libertar toda a humanidade. Meu querido, meu amado, atenção vocês. A ceia, ela é uma cerimônia memorial. Mas eu te afirmo o seguinte: ela também é um ato de libertação, liberado para todos aqueles que verdadeiramente querem ter parte com o Senhor Jesus. Ele declara o seguinte: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais. Você vai declarar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Então, quando você participa da Santa Ceia, você está declarando, promulgando, anunciando que o preço já foi pago lá na cruz. A dívida, ela já foi cancelada. A acusação que havia sobre todos nós, qualquer acusação, ele fala o seguinte: olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, tirou-a do meio de nós, gravando na cruz. A cédula, eu vou te explicar, era como um documento declaratório de dívidas. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele está se referindo que ali havia um registro espiritual contra todos nós. Pecados, acusações, condenações, legalidades espirituais do mal. Era como se, por exemplo, todo o inferno tivesse provas e domínio contra toda a humanidade. Entenda bem isso. Mas o texto sagrado diz assim, ele se refere a 3 coisas. Se você ler bem direitinho a Bíblia, ele vai dizer que o Senhor Jesus, ele riscou a cédula, ou seja, ele cancelou, invalidou a dívida. Jesus, então, ali, tirou do nosso meio aquilo que nos condenava, aquilo que nos acusava. Tudo isso foi removido, toda a maldição foi removida. O Senhor Jesus, ele cravou naquela cruz, a dívida foi paga.
A dívida condenatória foi paga. E isso foi publicamente declarado pelo nosso Senhor Jesus. Por isso, meu querido, a ceia é a libertação. Porque quando você anuncia a cruz, você está anunciando que a dívida foi quitada, que a acusação caiu por terra, a legalidade do mal foi quebrada. E o texto sagrado, ele continua afirmando, dizendo o seguinte: despojando os principados e potestades. Isso está se referindo diretamente a uma batalha espiritual. A ceia, ela faz memória, ela relembra o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ali o Senhor Jesus, ele desarmou os demônios, o inferno, potestades. Ele tirou a autoridade das trevas e ali ele expôs o inferno à derrota total. E despojando os principados e potestades. Então ali ele expôs isso publicamente. Houve um completo desarmamento do inferno. Ali houve a quebra da legalidade. Guarde isso. Por isso que a ceia, ela também é um ato profético. Um ato profético de libertação. O corpo que foi ferido, foi moído, foi maltratado na cruz, ele nos traz cura, ele nos proporciona libertação. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando cura sobre toda a nossa vida, cura do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, libertação sobre as nossas casas, sobre a nossa família, restauração de toda a nossa história. Porque aquele corpo que foi maltratado, que foi lastigado, que foi moído, para poder quebrar aquilo que nos aprisionava. O sangue que foi derramado para poder quebrar cadeias, para romper correntes, quebrar os grilhões da maldade. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não foi pela força humana, não. Foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue que purifica, que limpa a consciência, que quebra as acusações, que cancela todos os pactos do mal, do maligno. O sangue que isola, que fecha portas espirituais malignas, a ação do mal. Ele confirma: o sangue de Jesus purifica a nossa consciência das obras de morte, das obras mortais. Mas a ceia também, ela é um confronto. Não é somente a libertação, ela é a oportunidade para um exame de consciência. Ele diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Então esse é o exame da sua consciência, porque não existe libertação sem sincero arrependimento. Não existe libertação se não houver uma reconciliação. Não existirá quebra de cadeias, de maldições, se não houver uma renúncia. A renúncia ao pecado. A ceia não é para quem é perfeito. Entenda bem isso. Ou somente para quem é batizado nas águas, como dizem. A ceia é só para os crentes da igreja. Não, a ceia é para todos aqueles que reconhecem que precisam da graça, que precisam da libertação. A libertação concedida pelo próprio Senhor Jesus. A ceia, meu querido, ela é um memorial de amor. Ela é uma cerimônia especial que representa a aliança de sangue. A ceia, ela é uma declaração da mensagem da cruz. Ela é um ato de libertação espiritual. Creia nisso. Você, quando nós participamos com fé, nós declaramos, nós anunciamos assim: eu saio desse Egito espiritual. Eu rompo com o pecado. Eu recebo a obra da mensagem da cruz na minha vida. Aí você confessa: eu pertenço ao Senhor Jesus. A minha vida é do meu Senhor Jesus. Mas na cruz do Calvário, na ceia, nós ali saímos da escravidão do pecado, da escravidão das trevas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres.